relação ao tripulante do OVNI, pode ser que hoje em dia eles se apareçam como se fosse uma holografia. Porque tem pessoas que já foram nesses seres energéticos, aparentemente, e tentaram pegar com a mão, mas passaram a mão e não pegaram nada. Foi o que falaram para mim. São tridimensionais. Desse ser que eu vi na praia, que seria holografia. Porque conforme houve o disparo de arma de fogo acidental da minha parte, mas eu estava com a arma na mão, ele estava vindo na minha direção, e sumiu. Aí uma pessoa que conhecia um pouco, estudava sobre isso, falou que seria uma holografia, uma projeção, né? Você quer ver um caso recente que aconteceu de seres energéticos, assim, que pode ser uma isca, né? Eu diria até uma isca. Esses seres luminosos chamam a atenção, aí as pessoas são dominadas mentalmente, são paralisadas, e aí depois são levadas a bordo da nave e passam por experiências. Lá dentro, a gente vai ter o ser, tipo Grey, lá, tipologia alfa, fazendo essas experiências genéticas, né? Então teve um caso, agora recente, em 2008, que a Polícia Militar de Cláudio, que é uma cidade de Minas Gerais, investigou esse caso. E no relatório da Polícia Militar, que é esse daqui, eles falam que os seres eram luminosos. E se você vê aí no subject, né, no assunto, tá escrito aí que perseguição a 2 seres luminosos num canavial da cidade. Tá aqui. Tá aí. Aqui, ó. Tá aí, ó. No assunto, né? E esse relatório... E esse relatório, ele é interessante porque ele traz, do ponto de vista da polícia militar, né, um capitão, o capitão Eisenhower, que escreveu esse relatório, ele conta os detalhes dessa perseguição. Então, eram seres luminosos, só que hoje a gente sabe que, possivelmente, esses militares foram abduzidos, porque existe um missing time, existe um tempo perdido, que eles não sabem o que aconteceu. Eles citam no relatório que imaginavam que tinha passado apenas 40 minutos. Só que, segundo o relatório, passou de 2 a 3 horas em que eles não sabem o que aconteceu. Só que eles voltaram totalmente avariados, né? Com dor de cabeça, meio zonzo. A questão da sede, ela ressaltou também. Eles voltaram com muita sede. E hoje, alguns desses militares, eu já conversei com 5 deles, houve 13 diligências naquela época, porque foi uma onda imensa de aparições na cidade e na região, principalmente em 3 bairros ali rurais, que era o bairro do Matias, São Bento e Formiguinha, onde as naves pousavam, os seres saíam, pegavam as pessoas e pegaram, né, os policiais e também civis, que foram feitos ali alguns tipos de estudos, né, com esses seres. Agora eu te pergunto, se esses seres, né, que obviamente eles são muito superiores tecnicamente, são muito evoluídos, né, para andarem com essas naves pelo espaço, para virem e chegarem. Mas eles não têm conhecimento que se eles abduzem um ser humano, isso vai causar sequelas, pode dar problema com o ser humano. Eles fazem isso inconsequentemente ou porque eles não têm sentimento? Assim, sentimento, a gente já até... eu tentei fazer um estudo a respeito disso, mas assim, existem raríssimos casos em que um ser desse expressa algum tipo de sentimento, assim, tipo... Teve uma vez um caso que eu conheço que aparentemente o ser estava sorrindo. Ou estava fazendo... Não mostrando o dente, porque eu não conheço o caso em que o ser tem dente. Mas ele fez assim uma boquinha como se estivesse sorrindo, achando engraçado uma determinada situação. Agora, na questão de ficar bravo ou indignado por alguma situação, por exemplo, o abduzido está dentro da nave. E aí quer pegar um souvenir, né? Quer pegar lá um negócio da nave. Quero pegar isso aqui para levar, para eu ter a prova de que eu estive lá dentro. Então, tem casos
em que os seres vieram e ficaram bravos, né? Tomaram dele, não, você não pode levar isso Esses seres que você relaciona são só os greys? São aqueles pequenininhos, Então, baixinhos, ou tem outros diferentes também? 80% dos casos que fazem abdução são greys. Tá? 80% dos casos mundiais é essa terminologia aí. Greys porque é cinza, são né? Da cor cinzas, cinza, né? Isso. Deixa eu ver se eu tenho alguma imagem, que aí Porque fica mais fácil da o que a gente ouve, o que eu imagino, é que possa haver outros tipos de seres mais evoluídos, que tenham um sentimento diferente, entendeu? Porque tem que haver um contraponto aí, não tem não? Olha, é assim, nessa questão dos seres, 80%, como eu estava falando, são os greys. E são esses que fazem abdução, que geralmente sequestram as pessoas e tudo mais. Agora, tem seres que são bem parecidos com seres humanos, mas já é um percentual pequeno, 15%. E 5%, né, dos casos totais são seres bizarros, que geralmente são seres peludos, né, a criatura de Varginha, seres energéticos. Mas isso vem do espaço? Isso vem do espaço ou é daqui da Terra mesmo? Eu acredito que vem de algum lugar, né? A gente não pode falar que venha de outro planeta, né, que seja extraterrestre. Isso são hipóteses. Hipóteses, né? Assim, no passado, a gente entendia que a hipótese extraterrestre era a mais aceita. Só que o que acontece? Hoje o James Webb está indo por aí e não está achando nada. Pode ser que a NASA está escondendo alguma coisa? Pode, mas também pode ser que está falando a verdade. Hoje a comunidade científica mundial, você pega, por exemplo, um Jacques Vallée, que é aquele físico francês, pega o pessoal lá da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, o falecido Peter Sturrock, o Gary Nolan, que é um microbiologista, eles entendem que a hipótese interdimensional de outras dimensões ela é mais viável e explicaria melhor esse fenômeno ufológico, né, em vez de extraterrestre. Embora a gente não pode descartar nenhum tipo de origem, né? Pode ser extraterrestre, interdimensional, intraterrestre, seres que, de repente, a própria raça humana voltando do futuro para o passado para resolver um problema que tem aqui. E, ó, aqui alguns tipos, né, de tipologias, essa daqui, alguns tipos de seres, né, que são avistados aí nos casos. Então, esses mais animalescos é 5%, esse aqui que é mais humano, ele corresponde a 15%, né? E os greys, né, que são essa tipologia aqui, aí já seria... São os danadinhos. Seria 80%. Esses daqui que são os operacionais. Agora, já foi visto dentro de nave esse grey, junto com esses mais nórdicos, mais parecidos com o ser humano, e junto também com insetoides, né? Seres que parecem insetos. E que geralmente são os seres que fazem os implantes, né? A colocação de microsistemas que pode ser na cabeça das pessoas, no braço, na mão, na perna, em outras partes do corpo, né? E os implantes, aqui só para você ter uma ideia, aqui um implante que foi colocado na mão, metálico, e aqui vários outros implantes também que foram retirados através de cirurgia pelo Dr. Roger Carleir, né, que era um especialista nessa questão de retirar os implantes, né? Agora, o que é isso, né? São dispositivos em que nós não sabemos para que servem, apenas podemos conjecturar. Eu conjecturaria da seguinte forma, que poderiam ser dispositivos que utilizariam a visão e a audição das pessoas como se elas virassem uma espécie de filmadora biológica viva, para que eles capturassem imagens, sons, ou em alguns determinados momentos incutissem certas ordens. Vá para tal lugar, procure tal pessoa, faça isso, faça aquilo, né? Controlando mentalmente essas pessoas.